Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio, canal Investidor Consciente. Hoje nós vamos falar desse ativo aqui da Wingstop. É um ativo que teve 20% de queda em um único pregão após a apresentação dos seus resultados. Resultados esses que não foram ruins, foram resultados bons, mas a empresa trouxe alguns dados ali que incomodou o mercado como um todo e teve essa atualização, fechando a cotação em 289,99. Para se ter uma ideia, o ativo ele abriu em 318,90 e fechou em 287. Em 52 semanas, o ativo teve uma variação de 196 dólares para 433 dólares. Hoje tem uma captação de mercado de 8 bi, né? Vamos falar sobre isso hoje, vamos falar aqui sobre outros assuntos relacionados a esse ativo, vamos falar sobre o gráfico, vamos falar aqui, por exemplo, desse gráfico aqui, ó. Esse gráfico a gente percebe claramente que toda vez que batia aqui, o ativo voltava, e o que aconteceu ontem, ele rompeu essa linha, né? Essa linha de tendência de alta, caindo aqui, deixando um gap aqui, um vazio aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o destaque desses resultados, os pontos positivos, os pontos negativos. Vamos trazer aqui um pouco dessa companhia e, por fim, vamos finalizar aqui com os fundamentos aqui usando o site Guru Focus para a gente buscar nesse site aqui o fluxo de caixa descontado, se essa empresa ainda oferece margem de segurança ou não. A companhia foi fundada em 1994 em Garland, Texas. A Wingstop é uma operadora de restaurante especializada em asas de frango com e sem ossos, tiras de frango, batatas fritas e, recentemente, sanduíche de frango. A pegada da empresa cresceu rapidamente desde o seu início, chegando a mais de 2.200 lojas globais no final de 2023, tornando a Wingstop a 31ª maior marca de restaurante dos Estados Unidos em venda de sistema, de acordo com os dados da Euromonitor. Com um modelo de franquia 98%, a Wingstop gera a maior parte da sua receita em royalties de franquia e taxas de publicidade com restaurantes derivados de uma pequena pegada de lojas próprias. Então aqui nós já temos um perfil, atividade no ramo alimentício, nós temos aí alguns concorrentes aí que eu vou apresentar para vocês já já, e é uma empresa que tem crescido bastante. Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente percebe claramente um lucro líquido recorrente, a gente não vê prejuízo aqui, lucro líquido negativo, um lucro crescente. E daqui a pouco eu vou adicionar alguns dados aqui e você vai perceber que, de acordo com esse rompimento aqui, ela teve uma alta bem exponencial e esse ajuste aqui, ele voltou 50% da retração do FIB. Então isso é interessante. Quando a gente vem aqui, nós vamos falar um pouquinho mais da empresa. Destaque da teleconferência de resultado, terceiro trimestre da Wingstop. A abreviação, essa aqui é o código, lembra muito o nosso mini índice aqui do Brasil, né? Crescimento recorde de expansão e estratégia. Você vai entender claramente, a empresa trouxe excelentes resultados, mesmo assim teve essa atualização na sua cotação, por um único fato que você vai saber agora. Vamos lá, alguns destaques na divulgação de resultados. Crescimento de venda nas mesmas lojas nacionais, um aumento de 20% no terceiro trimestre, impulsionado pelos primeiros crescimentos das transações. Valor médio unitário ultrapassou 2,1 milhões, acima de 2 milhões, no último trimestre dos 1,8 milhões do trimestre anterior. Inauguração líquida de novos restaurantes, 106 novos restaurantes líquidos no terceiro trimestre, contribuindo para uma taxa de crescimento de 17%. Crescimento das vendas em todo o sistema, aumento de 39,4% no terceiro trimestre. Receita total aumentou 38% para 162,5 milhões no terceiro trimestre. Vendas restaurante próprio, 31,3 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 7,4 milhões em relação ao ano anterior. O seu EBITDA ajustado, 53,7 milhões, um aumento de 39,5 milhões em relação ao ano anterior. Lucro líquido por ação, pessoal, 88 centavos, um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Despesa aumentaram em 9,2 milhões para 32,3 milhões, impulsionado pela remuneração e ações baseadas em desempenho de despesas relacionados
ao número de funcionários. Dividendos, fez um anúncio de dividendos aqui por ação de 27 centavos por ação, totalizando aproximadamente 7,9 milhões a ser pago em 6 de dezembro de 2024. E aqui nós temos aqui um programa de recompra, 61,1 milhões, restaurante sob autorização atual de 250 milhões. Aqui nós vamos para os destaques positivos. A Wingstop relatou um aumento de 20% nas vendas domésticas, é um resultado extremamente positivo. O restaurante do Wingstop ultrapassou 2,1 milhões acima de 2 milhões, no caso aqui na média unitária. A Wingstop abriu 100 novos restaurantes. A empresa tem um forte pipeline, né, de desenvolvimento apresentado em abril entre 320 e 330. A Wingstop implementou com sucesso uma estratégia de cadeia de suplementos para atenuar a volatilidade de custos dos alimentos, mantendo os custos dos alimentos dentro da faixa de 30%. Né? Aqui está o principal fator que deixou um pouco o mercado receoso e fez alguns ajustes. A empresa prevê uma desaceleração no crescimento de vendas na mesma loja no quarto trimestre, com orientação implícita sugerindo uma desaceleração. As despesas aumentaram, né? Realmente nós vimos ali, aumentou bastante, impulsionado pela remuneração de ações baseadas em desempenhos e relacionados no número de funcionários. Aqui realmente essa despesa aqui chamou bastante atenção, que deixa eu ver aqui, tá aqui, nós estamos vendo aqui, despesas, né? As despesas realmente teve um destaque aqui, aumentaram para 9,2 milhões para 32 milhões. Então, realmente, de fato, aumentou muito, tá, pessoal? Continuando aqui, os custos de alimentos entre restaurantes, propriedade e empresas foram relatados em 37% acima da média e o sistema devido à variação de asas com osso. Então, eles colocaram 30%, na verdade foi 37%. A empresa está enfrentando um ambiente de valor competitivo no setor, com muito grandes restaurantes fast food promovendo promoções de refeições. Há uma lacuna notável no conhecimento de marca em comparação à marca QSR mais maduras, apesar da forte crescimento de vendas. Então aqui tem algumas observações relevantes, conforme nós vimos aqui, mas a principal foi essa questão aqui, pessoal, de uma possível desaceleração no crescimento das vendas. Isso se impulsiona, compromete diretamente o resultado operacional da companhia. Então vamos dar continuidade, por exemplo, aqui esse site aqui é o site Guru Fox, um site que eu utilizo bastante. A gente vê aqui que a saúde financeira da empresa, que a pontuação 95 é uma pontuação muito boa, tá, pessoal? Então, quando a gente olha aqui no contexto geral, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue perceber que a classificação de lucratividade da empresa, ela está verde, é uma classificação muito importante. Quando você desce aqui, por exemplo, nós vamos olhar alguns dados aqui, por exemplo, aqui, ó, a gente olha a receita da companhia, a gente percebe que tem uma receita ali crescente, né, 460 milhões, resultado líquido 70 milhões, um EBITDA de 126 milhões. Quando a gente olha aqui, a gente vê que isso aqui é crescente, tá, pessoal? Quando a gente pega aqui, estava 52 milhões em mais ou menos aqui 2012, hoje nós temos uma receita de 460 milhões, então, assim, cresceu muito. Quando a gente verifica aqui a questão do débito aqui, o que tem caixa e o débito, a gente vê que de fato tem uma distorção muito grande aqui. Então isso aqui assustou o investidor, a questão do débito da companhia. Mas descendo mais aqui, a gente vai ver alguns dados extremamente relevantes aqui, como por exemplo aqui agora, o seu principal operacional aqui, o fluxo de caixa operacional 122 milhões, fluxo de caixa livre 81 milhões, resultado líquido 70 milhões, fluxo de caixa para dividendos menos 25 milhões. Aqui a gente vai olhar os indicadores, alguns indicadores de eficiência. A gente vê que o ROIC está 37%, né, é um indicador muito bom, que é o retorno sobre o investimento, né, então é muito, muito interessante. Deixa eu ver esses dados aqui também. Aqui a gente vê aqui, deixa eu ver se aqui é mais relevante. Esse aqui é o patrimônio líquido total, menos o patrimônio líquido está negativo, menos 457 milhões. Isso aqui também faz preço. Quando a gente olha aqui, por exemplo, aqui, ó, detalhamento de declaração, por exemplo, a gente vê uma receita de 460 milhões, e aí vai vir mais detalhes aqui para onde está vindo aqui, por exemplo, aqui, ó.
As suas operações vêm do lucro operacional, vem aqui renda de ativo, imposto, aqui vem as taxas, aí vem as deduções dentro do seu modelo de negócio. Aqui, por exemplo, aqui é decomposição de balanço patrimonial. A gente vê aqui, por exemplo, caixa, né? Caixa equivalente, vê o resultado aqui total da companhia. Deixa eu ver mais se eu consigo. Aqui, que é interessante. Aqui a gente percebe que a receita, 45% da receita vem dos royalties, né? Conforme apresentado no relatório. 20% vendas de restaurante próprios da empresa e 34% vem de taxa de publicidade. E aqui 100% dos Estados Unidos. Mas na verdade ela tem um portfólio bem diversificado pelo mundo. Quando a gente olha aqui a receita operacional, pessoal, a gente vê uma receita operacional de 91 milhões em 2012, a gente vê que uma receita aqui hoje 460 milhões, conforme apresentado ali acima. Receita operacional, história de segmento. Por segmento, os royalties é o primeiro lugar, depois vem a taxa de publicidade, e em terceiro vem as vendas de restaurante aqui, que aqui é onde vem as suas receitas, né? Aqui a gente consegue ver esse fluxo aqui bem interessante. A gente vê patrimônio líquido negativo, conforme vocês podem ver aqui, né? A gente vê um patrimônio líquido negativo. A gente vê aqui uma margem líquida acima de 17, muito bom. A gente vê aqui, deixa eu ver mais o que é relevante aqui para a gente. Margem operacional é muito boa, 26%. A receita aqui, 822 milhões. Deixa eu ver o que mais tem interessante aqui para a gente plugar aqui. Tá aqui. Aqui a gente vem aqui o lucro operacional, resultados aqui. Isso aqui de fato que importa, né, pessoal? A gente vê aqui o lucro operacional 184 milhões. Aqui ficou um pouco embaçado aqui, mas é o próprio site aqui. Resultado líquido 109 milhões, né? O lucro operacional tá tudo aqui. Quando a gente desce mais um pouco, a gente vai tentar entender o seguinte. Aqui, por exemplo, aqui dados operacionais. Deixa eu ver isso aqui, se ele é relevante para a gente. E aqui nós temos algumas movimentações aqui, alguns grupos que entraram vendidos e tudo mais aqui, né? Deixa eu ver aqui no contexto geral, esse aqui é aquele indicador de Peter Lynch aqui, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Agora o que eu quero pegar aqui para vocês entenderem é o seguinte. Aqui nós temos essa neve que eles consideram aqui, onde que vai dizer aqui sobre a saúde financeira, vai falar sobre o valuation da empresa, sobre o passado, sobre o futuro, e nós vamos olhar aqui que está bem verde, eu gosto de ver isso aqui verde, tá? Quando a gente vem aqui, por exemplo, na saúde financeira, tem uma pontuação 5, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, aqui no crescimento, tem uma pontuação 10. A gente vem aqui, por exemplo, aqui nesse aqui, ó, nós temos uma pontuação 10 também em lucratividade. A gente vem aqui nesse aqui, deixa eu pegar ele aqui pra gente. Aqui pontuação 9, momento, a gente vê o valuation dele, pontuação 5. Então esses indicadores aqui estão muito bons, né? Aqui a gente consegue ver aqui, ó, DCF aqui. A gente clica aqui, a gente percebe que, de acordo com os critérios aqui, seria o valor ideal seria 101 dólares, tá, pessoal? Seria o preço aqui, hoje já está 290, né, nesse momento. Então teria que cair 186%. Quando eu adiciono aqui meus indicadores aqui, algumas observações que eu fiz para vocês, a gente percebe que esse ativo, nesse rompimento aqui, essa linha amarela aqui, seria um rompimento, uma possível venda. A gente vê aqui, bateu na linha, vamos considerar uma linha de tendência de baixa, caiu, bateu, caiu, depois voltou e rompeu. Uma vez que rompeu, se você tivesse montado uma posição aqui, você teria feito 51% de lucro aqui por cotação, valorização da cotação. A gente percebe aqui que é o preço 101,25, é o preço que tem que cair no fluxo de caixa descontado. Teria que estar, né? Esse seria o valor hoje. Então, para chegar a esse valor, o ativo teria que cair 186%, tá, pessoal? Então, isso aqui é extremamente relevante, você ter todo esse cuidado aqui. E a gente vê uma queda aqui dos 20%, que chegou aqui na 50% de FIBO, tá? Muitos indicadores, muitos investidores, analistas olham bastante isso aqui. Vamos ver aqui que eu tenho mais para mostrar para vocês aqui, pessoal. Tá, aqui nós fechamos aqui com relação a isso aqui. Tá, então é isso aqui, basicamente. Então, continuando aqui, por exemplo, aqui, só para finalizar para vocês, a gente verificou que teve essa queda, né, do ativo aqui. A gente viu aqui também, por exemplo, aqui, ó, aqueles indicadores que eu passei para vocês, que é a margem bruta, tá aqui.
Indicador de dividendo é muito pouquinho, tá, pessoal? Lucro por ação 3,20, ok. A gente verificou também aqui o volume, tem bastante volume. Aqui no contexto geral, fazendo um comparado aqui com o S&P 500, o ativo performou muito bem, tá, pessoal? Gerou bastante valor aqui. Aqui a gente percebe que em um ano ele bateu o S&P 500, em 5 anos bateu também. E agora está aqui, né, 5 anos anualizado, e desde o IPO aqui deu 1.584. Então, bateu muito bem o S&P 500, foi um bom investimento, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha mais alguns dados, aqui é a receita que eu falei para vocês, uma receita crescente, mas de cara a gente percebe no comparado anual aqui, todos os indicadores estão positivos, tá? Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente percebe aqui que o caixa deles caíram um pouquinho, tá, pessoal? O caixa deles aqui caiu. Contas a receber aqui aumentou um pouquinho. Dívida de longo prazo aumentou um pouco também. E é isso, pessoal. Nesse caso desse ativo aqui, a Wingstop, eu acredito que vai continuar subindo, tá? Porque é um ativo que, veja que a cotação aqui, pessoal, buscou exatamente o lucro de 94 milhões. Então, é bom você olhar esses indicadores, essas análises, se você está posicionado no ativo. Eu acho que é a oportunidade de você melhorar seu preço médio, ajustar aí, não sei qual preço que você tem, mas é um ativo que paga dividendos, que vem gerando bons resultados. Fica essa observação da dívida, patrimônio líquido, mas de todo modo a gente vê aqui uma receita crescente. Então vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, sua curtida, seu comentário. Se tem algum estudo que você gostaria que eu trouxesse aqui para você, deixa aqui no comentário que a gente vai trazer para você, ok? Um abraço, pessoal.